Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Nesse canal, você do YouTube, né? E no canal Grabovoi Além dos Números, no Facebook e no Telegram, você sempre achará os mais profundos conhecimentos de Grigori Grabovoi, sobre os ensinamentos de Grigori Grabovoi. Sempre eu divulgo os textos e os ensinamentos da forma como ele ensinou, através dos seus textos, os textos divulgados nos livros oficiais de Grigori Grabovoi e nos seminários e palestras, que também foram transformados em livros. Eu faço a tradução direto e divulgo sempre aqui no YouTube, no meu canal, Denise Mug, e no Facebook e no Telegram, com o nome Grabovoi Além dos Números. Agora estou começando a mais uma série de publicações que é sobre o livro de Grigori Grabovoi, A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. É um livro longo, né? Mais de 400 páginas. Algumas páginas são transcritos de outros livros que ele coloca para dar exemplos. É nesse livro que tem um apêndice que ele divulgou, né? Que ele fez aquela série de livros de concentração diária, séries, né, de informações para você realizar as concentrações diárias. Esse livro de concentrações diárias é um apêndice desse livro da ressurreição e a vida eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. É um apêndice. Então, esse livro da ressurreição, eu vou chamar assim, porque o nome é muito longo, esse livro da ressurreição, para quem quer entender os ensinamentos, ele é a base. O livro de restauração do ser humano através de sequências numéricas é a base para quem quer usar os ensinamentos de Grigori Grabovoi para a saúde, que é o livro onde ele relata todas as doenças e as sequências numéricas para você se curar, ou para você não evitar, para, né, você não passar por isso. Você pode usar sequências assim, quem não tem o problema de saúde, se usar aquelas sequências, evita, né? Não tem. E quando tem uns sintomas muito leves, e quando está com as doenças, você usa a sequência para se curar. O livro de Grigori Grabovoi sobre negócios de sucesso é a base dele para quem está procurando uma solução para a vida financeira. O livro de Grigori Grabovoi sobre a normalização psicológica é a base dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para quem está buscando um equilíbrio, né, emocional, mental, um equilíbrio, porque tem alguns problemas que não são especificamente do corpo, são das nossas emoções, são da nossa mente, como vícios, né, medos, no livro de normalização psicológica. Esse livro aqui, da ressurreição, é a base para todos os demais. Onde ele explica o raciocínio dele para todos os ensinamentos que ele tem e as capacidades que ele tem, que são capacidades de clarividência, de previsão de controle, totalmente sem limitação, totalmente desbloqueadas.
ele é um clarividente e tem as capacidades dele espirituais, né, são totalmente desbloqueadas. E ele ensina isso, a base, o fundamento de todos os ensinamentos dele está nesse livro da ressurreição. Então, eu vou ler, porque é uma forma que eu tenho para passar para vocês. Porque se eu for vender o livro traduzido, é trabalhoso, porque a minha tradução é uma tradução que eu fiz, não é uma tradução oficial, e porque vai ser trabalhosa, porque tem que ter alguém para revisar, né? Revisar a tradução, revisar o português, para poder sair uma coisa profissional. Por causa disso, para passar para vocês, para vender, fica muito caro. E esse é um ensinamento que todos deveriam saber. Por isso que eu vou passar para vocês, lendo o livro aqui no YouTube, então vocês acompanhem. Vou fazer o possível para todos os domingos eu divulgar, ler uma parte. Então vocês acompanhem, que vocês vão ter o conteúdo de forma gratuita. Então vamos começar. Lembrando a vocês, eu não vou repetir essas informações em todos os vídeos. Nos próximos vídeos eu vou já começar lendo o texto, tá bom? Não será repetido, senão fica cansativo. Mas lembrando a vocês que, como esse livro é a base de todo o ensinamento de Grigori Grabovoi, você pode utilizá-los para realizar qualquer objetivo, né? Como sempre, você pode criar uma esfera de luz à frente do seu peito, de uma luz branco prateada, inserir o objetivo principal de todos os estudantes dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, que é a salvação global, desenvolvimento harmonioso, né? Salvação global com o desenvolvimento harmonioso para todos, a vida eterna para todos, como está no livro, né? No corpo físico, nesse corpo físico que você está agora. E aí você pode colocar o seu objetivo, que pode ser recuperar o seu corpo de uma doença, pode ser, se você não tiver nenhuma doença, ou se você quiser também. É da sua escolha. Você tem liberdade para escolher. Pode ser o rejuvenescimento para você e para outra pessoa, tá? Se alguém estiver precisando de ajuda, você pode fazer isso, né? Inserir esse objetivo nessa esfera, tanto para você quanto para outra pessoa. Então, pode ser recuperar a saúde, o rejuvenescimento, pode ser a solução de algum evento, né? Algum problema que você tem, a solução de um evento, né? De forma harmoniosa para você e para todos. Pode ser também financeiro, o objetivo financeiro, emprego, pagar dívida, comprar carro, vender carro. Pode ser também colocado nesse como seu objetivo pessoal. Depois que você escolheu, inseriu o objetivo geral, que é a salvação global com desenvolvimento harmonioso, assegurando a vida eterna para todos, aí você coloca esse seu objetivo particular, que pode ser para você ou para qualquer outra pessoa. Nesse caso, você vai olhar e enxergar essa pessoa na forma mais saudável possível e mais feliz possível, ou a você próprio. E pode ser a ressurreição de algum parente, amigo, qualquer pessoa. Você pode imaginar que essa pessoa que se foi está recebendo ajuda para ressuscitar. Lembrando que quando a pessoa ressuscita, ela tem a opção de escolher se vai voltar à convivência de sua própria família ou se vai viver sua nova vida em outro lugar, em outro ambiente. Porque muitas vezes a própria família da pessoa não aceita que essa pessoa ressuscitou. Então, para não chocar a consciência dos demais, a pessoa pode ressuscitar e escolher viver em outro lugar, em outra localidade. Então, essa imagem que eu escolhi
demonstra isso, demonstra a luz dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, atraindo as pessoas para a ressurreição. E com a ressurreição vem o rejuvenescimento, a recuperação da saúde, a solução de todos os problemas, a solução e a paz mundial. Fique com essas imagens, pensando no seu objetivo, enquanto eu vou ler a introdução. Essa introdução é muito extensa, muito longa. E para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu precisei explicar esses detalhes, eu vou ler uma parte da introdução hoje, aí semana que vem eu leio o restante da introdução. Vamos lá. Introdução. Neste livro, falarei sobre meu trabalho prático sobre a ressurreição das pessoas. Podemos falar sobre a ressurreição ou restauração, não apenas de pessoas, mas também de animais, plantas e quaisquer objetos. Mas neste livro falarei principalmente sobre a ressurreição de pessoas. Para muitos, a ressurreição é algo simbólico, embora no nível da alma todos percebam a ressurreição como uma realidade do mundo que existe a qualquer momento. No entanto, muitos ainda precisam se desenvolver para perceber o mundo no nível da alma e, portanto, ainda não percebem a palavra ressurreição. No sentido literal, como deveria ser percebido na realidade. Vou ler de novo. No entanto, muitos ainda precisam se desenvolver para perceber o mundo no nível da alma e, portanto, ainda não percebem a palavra ressurreição no sentido literal, como deveria ser percebido na realidade. Com essas ideias, a pessoa precisa fazer um esforço para entender como essa pessoa que partiu pode, de repente, realmente voltar. O fato é que há pessoas que propositalmente não pensam em como o mundo funciona, mas como o mundo funciona, quais são suas leis, o que é a vida. Portanto, além da ressurreição, muitos outros fatos também podem ser percebidos com surpresa. Por exemplo, as curas que realizei da AIDS e do câncer do último estágio. Além disso, de forma sem contato e à distância. Controle do clima, indicações precisas de mau funcionamento e defeitos de equipamentos de qualquer nível de complexidade, incluindo objetos espaciais, materialização e desmaterialização de vários objetos, controle de um computador à distância pelo poder do pensamento, mudando o passado, o presente e o futuro. A percepção da conversa entre as pessoas a qualquer distância e em qualquer idioma, e muito mais. Todos esses fatos são confirmados por documentos oficiais e já compõem vários volumes. Muitos desses fatos podem ser percebidos como um milagre, mas devemos ter em mente o seguinte: como sabemos, um milagre não contradiz as leis da natureza. Um milagre contradiz nossas ideias sobre as leis da natureza. Eu vou repetir essa frase porque é importante. Um milagre não contradiz as leis da natureza. Um milagre contradiz nossas ideias sobre as leis da natureza. É hora de mudar as ideias estabelecidas sobre o mundo ao nosso redor e sua estrutura. Além disso, isso deve ser feito no limiar do novo milênio e é necessário para a salvação do mundo. Este livro
faz parte de uma série de livros dedicados à apresentação da verdadeira imagem do mundo. Estamos a assistir ao rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E esse desenvolvimento está a acontecer a um ritmo cada vez mais acelerado. Mas vamos nos perguntar, o que acontece com o ser humano? Está se desenvolvendo? Se sim, de que forma? A que deve estar associado o desenvolvimento do homem, o seu progresso, a sua evolução. De fato, o desenvolvimento do homem, sua perfeição, está ligada ao desenvolvimento de sua consciência. Nesta fase do desenvolvimento, uma pessoa está geralmente em um dos dois estados de consciência, o estado do sono ou o estado de vigília. Todos conhecem bem esses estados. Ao mesmo tempo, não estou tocando em sonhos proféticos agora, porque um sonho profético significa a saída para outros estados de consciência. Agora estou falando do sono comum. Assim, uma pessoa passa a maior parte de sua vida em dois estados de consciência: o estado do sono e o estado de vigília. No estado de vigília, uma pessoa pode se mover, raciocinar, tomar decisões e, em geral, muitas coisas estão disponíveis para ele que são inacessíveis no estado de sono. Assim, verifica-se que existem estados superiores de consciência em comparação com os quais o estado comum de vigília é semelhante ao sono profundo. Vamos ver como a percepção de uma pessoa sobre o mundo muda com uma mudança no estado de sua consciência. Em um sonho comum, a percepção do mundo é transformada. No estado de vigília, a pessoa percebe o mundo pelo prisma do espaço tridimensional e do tempo unidimensional. Aqui podemos fazer a seguinte comparação. Digamos que uma pessoa recebeu lentes de contato de uma determinada cor ao nascer, mas ela não sabe disso. Então, ela percebe tudo nessa cor. E como ela vê o mundo assim desde o nascimento, ela naturalmente não tem dúvidas de que o mundo é assim mesmo. Mas as lentes de contato podem ser removidas. E então, o mundo aparecerá completamente diferente, em uma gama de cores magníficas. Da mesma forma, se removermos as limitações da consciência comum acordada e a percepção tridimensional do mundo e do tempo associados a ela, isto é, se nos movermos para um estado superior de consciência, então o mundo parece completamente diferente. Esta verdade é conhecida desde os tempos imemoriais. Vejamos o que é dito sobre o espaço na Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, entre parênteses, 3:18. Abre aspas. Para que vós, enraizados e estabelecidos no amor, possais compreender com todos os santos o que é largura, comprimento, profundidade e altura. Fecham aspas. 4 dimensões do espaço estão listadas aqui. Isto significa que, como resultado de certo trabalho e sob certas condições, e acima de tudo,
De acordo com o apóstolo Paulo, se alguém está enraizado e estabelecido no amor, uma pessoa será capaz de começar a perceber as 4 dimensões do espaço. De fato, uma mudança no espaço no estado de consciência, uma pessoa pode começar a perceber espaços de qualquer número de dimensões. E o que significa, na prática, ser capaz de perceber as 4 dimensões do espaço? Para esclarecer a situação, vamos usar um exemplo ilustrativo bem conhecido. Imagine uma linha reta. Se marcarmos um ponto nessa linha, esse ponto dividirá a linha em 2 partes. Se considerarmos agora este ponto como uma partição, então ele divide a linha em 2 partes. E por causa disso, os pontos da outra metade não serão visíveis a partir dos pontos de uma metade. Da mesma forma como o seu apartamento, por trás da parede, você não pode ver o que está por trás dela. Da mesma forma como em seu apartamento, por trás da parede, você não pode ver o que está por trás dela. Mas uma linha reta, do ponto de vista da matemática, pode ser considerada como o espaço de uma dimensão. Se pudermos entrar no espaço de 2 dimensões, isto é, em um plano, então podemos ver a nossa linha de lado e, portanto, podemos ver as 2 metades da linha ao mesmo tempo. Agora, vamos olhar para um plano, por exemplo, a superfície de uma mesa. Vamos desenhar um círculo neste plano. Este círculo divide todo o plano em 2 partes. Ele separa o que está dentro do círculo do que está fora do círculo. Mas, se formos para o espaço de 3 dimensões, ou seja, neste caso, subimos acima da mesa e então podemos olhar para a superfície da mesa de cima e ver ao mesmo tempo o que está dentro do círculo e o que está fora dele. Pegue uma esfera. Ela divide todo o espaço em 2 partes, o que está dentro da esfera e o que está fora. Mas, se você adquiriu a capacidade de perceber as 4 dimensões do espaço, você será capaz de ver o que está dentro da esfera e o que está fora ao mesmo tempo. O que está, digamos, dentro da casa e fora dela. Voltemos ao exemplo da superfície da mesa. Em nosso exemplo de círculo em uma mesa, você pode pegar um objeto, como uma moeda, de dentro e carregá-lo pelo ar para o exterior. Nesse caso, você não atravessará o círculo, ou seja, a borda que separa as 2 partes do plano. Você será capaz de mover um objeto da região interna do espaço bidimensional para a área externa sem cruzar os limites, porque você está usando a saída para o espaço tridimensional, ou seja, para o espaço de mais dimensões. Da mesma forma, no mundo tridimensional, você pode ir de um cômodo a outro sem usar a porta, como se estivesse passando por uma parede, mas, na verdade, usando a 4ª dimensão. Para os ocupantes das salas, isso será um milagre, e eles podem, por exemplo, começar imediatamente a ligar para a redação de algum jornal para relatar um incidente absolutamente incrível.
discutimos convosco o problema do espaço. Ouçamos agora o que se diz sobre o tempo na revelação de João, o teólogo, entre parênteses 10,6. É uma citação da Bíblia, tá? Abre espaços. E jurou, reticências, que não haverá, mas tem. Fecham aspas. Combinando essa afirmação sobre o tempo com a afirmação do apóstolo Paulo sobre o espaço, vemos que sempre houve um entendimento de que a percepção do mundo pelo prisma do espaço e do tempo tridimensionais é limitada e que essa percepção limitada do mundo está relacionada ao nível de consciência que uma pessoa tem em um determinado estágio de seu desenvolvimento. Esse estado de coisas pode ser mudado. As duas afirmações acima, retiradas de textos canônicos, falam da possibilidade de ir além do quadro da percepção ordinária, quer dizer, comum. Na verdade, as leis da natureza, com seus conceitos subjacentes de espaço e tempo tridimensionais, são apenas uma descrição superficial deste mundo. De fato, há uma conexão mais profunda e fundamental das estruturas do mundo, em virtude da qual as mudanças neste mundo podem ser causadas simplesmente por um ato peculiar de vontade. Para produzir tais mudanças, é preciso ter um estado de consciência mais elevado, ou pelo menos estar nesse estado no momento em que o ato volitivo necessário para produzir o resultado desejado seja realizado. Todos conhecem bem o Evangelho, mas a questão é: que palavra está escrita nele? Qual é o termo principal? Se você ler o Evangelho com atenção, fica claro que a palavra-chave nele é o termo reino de Deus, entre aspas. Ou, abre parênteses, reino dos céus, fecha parênteses. Jesus Cristo, usando o exemplo de várias alegorias, volta e meia pede renúncia de tudo para adquirir o reino de Deus, explicando que, se alguém conseguir adquirir o reino de Deus, então todo o resto será adicionado a ele por si mesmo. Assim, o reino de Deus, antes de tudo, é um estado superior de consciência. E a ascensão a estados cada vez mais elevados de consciência é, de fato, o caminho para Deus. E a frase, abre aspas, o reino de Deus está dentro de nós, fecham aspas, torna-se compreensível. Precisamente porque o reino de Deus é um estado superior de consciência. É por isso que está dentro de nós. E quando Jesus diz, entre aspas, acorda, repetidamente, ele está se referindo ao significado direto da palavra, porque, comparado aos estados superiores de consciência, o estado de vigília comum é um sono profundo, assim como o nosso sono comum é comparado ao estado de vigília da consciência. E, quando o reino de Deus for encontrado, todo o resto será adicionado a ele, porque uma pessoa com um estado superior de consciência é libertada do modelo limitante de espaço e tempo tridimensionais. O modo de perceber o mundo é característico da consciência comum acordada, e uma pessoa será capaz de começar a perceber
a realidade fundamental. Nesse estado superior de consciência, uma pessoa é capaz de realizar ações que, do ponto de vista da consciência comum em vigília, parecem incríveis e fantásticas. Bem, por exemplo, como a comunicação com os falecidos. Você pode adquirir a capacidade de ver os falecidos e se comunicar com eles. E você pode ajudá-los a voltar aqui, pois o fato é que apenas alguns deles conseguem retornar ao nosso mundo por seus próprios esforços. Aliás, deve-se notar que aqueles que chamamos de mortos partiram apenas do ponto de vista da consciência comum acordada. Eu vou parar aqui, como eu disse, a introdução é extensa. No domingo que vem, eu divulgo o restante, né, da introdução e vamos lendo calmamente, aos poucos, esse livro, que é um livro que todos que gostam dos ensinamentos de Grigori Grabovoi deveriam ter consciência. Você pode ouvir esse livro, ouvir esse vídeo, ler o livro, se você tiver a chance, mas pode ouvir esse vídeo várias vezes. Cada vez você pode fazer para realizar. Outro objetivo não precisa repetir o mesmo. Você pode ouvir várias vezes. Eu já li esse livro 3 vezes, estou lendo pela 4ª vez. E aí, quando eu releio, eu coloco outro objetivo, trabalho nesse objetivo até que ele seja realizado. E posso fazer isso quantas vezes eu quiser. E a cada vez que você ouve esse texto, ou lê esse texto, você descobre novas coisas, porque a sua consciência, como ele disse aqui, vai se expandindo e você tem acesso a estados mais elevados de consciência, simplesmente ouvindo as palavras que ele colocou nesse livro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.